A população beltronense está preocupada com o embargo das obras das casas populares. Segundo o vereador Thiago Correia, a antiga administração municipal, na ânsia eleitoreira, não fez os trâmites legal para o início das obras das casas populares. Em novembro, o órgão estadual embargou a construção das casas populares e ainda estimulando multas diárias. Vamos ouvir a entrevista com o vereador Thiago Correia. Estou aqui então com o Thiago Correia, vereador de Francisco Beltrão. Thiago, nós estamos tendo aí nos últimos dias aí uma série, a população beltronense está, principalmente as pessoas que gostaria de muito em breve estar se mudando na sua casa própria, né, Thiago? Eu vi que você foi lá, estava também comentando sobre aquele episódio das casinhas lá, das casas lá, né, que não habitacional que aconteceu, que né, está paralisada. Explica para nós, Thiago, aí, no teu ponto de vista, o que está acontecendo e o que se sucedeu para que isso acontecesse. Então, nos últimos dias a gente recebeu aí várias mensagens de pessoas preocupadas aí em relação das casinhas estar paradas. O que acontece? Como o trabalho legislativo ainda não iniciou, estamos em recesso ainda, e a prefeitura agora teve a troca de comando, está todo numa nova roupagem aí, estava parada a construção. Então, pra gente era porque final de ano, né, e tal. Uhum. Mas como as pessoas começaram a mandar mensagem, que estava parado e tal, a gente foi buscar levantar o porquê. Então a gente teve conhecimento agora que foi devido a um embargo do IAT, devido a um não fornecimento de algumas documentações por parte do Poder Executivo. Então o que acontece? O que a gente vislumbrou e viu aí? Naquela ânsia de enganar a população ali na época eleitoreira, se iniciou um projeto, que você é o cara que vou fazer, porque se iniciou um trabalho, um projeto sem ter as licenças, sem ter a devida adequação necessária, e fizeram lá, levantaram umas casinhas, toque de caixa lá, as paredes e a cobertura, e foram levando esse sentimento da população que estaria pronto essas casas agora no final do ano de 2024, no máximo começo desse ano. Contudo, como a eleição não saiu como que alguns queriam, simplesmente não mandaram a documentação para o IAT, e o IAT, vendo que não tinha interesse do Poder Executivo em resolver esse problema, dentro da sua competência ambiental, foi lá e embargou a obra. E a obra está embargada e possibilidade de que tenha sua continuidade. Então, eles são sonhos de pessoas que estão colocados ali. É o dinheiro público que a casa, muito embora o Poder Executivo tentou levar os créditos, mas quem aprovou os 50 milhões de reais foi a Câmara de Vereadores. Então, é um projeto, aquelas casinhas, aquelas população vão receber porque nós vamos estar em cima na cobrança que esse projeto saia do papel, não tem jeito. Se tiver que ir para a cadeia quem cometeu essas irregularidades, que seja. Esse recurso foi liberado pela Câmara de Vereadores, que foi quem liberou o empréstimo de 50 milhões de reais para a construção dessas casas. Então, lá tem dinheiro público. Então, agora o que temos que fazer? Então, a gente, dentro da nossa prerrogativa, já fizemos o ofício para o Poder Executivo que dê a máxima urgência em detrimento das outras situações na questão da ação social, para que seja resolvido esse problema da documentação, para que o IAT forneça essa liberação desse embargo, para que a construção continue o mais breve possível. Mas assim, a gente precisa jogar a realidade para a população. São 490 casas no projeto inicial, 510 do segundo projeto que foi colocado, por causa a gente liberou um dinheiro a mais. Essas casas, eles mentiram de uma forma tão descarada que a população... Tu está falando da antiga administração. Isso, da antiga administração, porque o projeto começou na antiga administração, né? As pessoas tinha pessoas até que já estavam sanando, interrompendo seus contratos de aluguel, porque estavam com a esperança que iam se mudar para as casinhas agora no início do ano. Gente, o vereador de Apoia foi o que lutou pelas casinhas, vocês acompanham, vocês viram que a gente foi na Coapar, lutamos, falamos com o prefeito, mandou o projeto aqui para a Câmara, a gente liberou os 50 milhões de reais de empréstimo. Claro que a população não vai ter que pagar esse empréstimo, mas é diluído em 20 anos, cabe do bolso. Mas assim, essas casas não vão ficar prontas em menos de 3 anos. Isso, o governante que falar para vocês, chama de mentiroso na cara. Por que eu estou falando isso? Não é porque eu não quero. Eu quero, mas não tem como. Qualquer loteamento, e eu como também sou perito judicial em corretagem de imóveis, trabalhei na área, eu sei que para você liberar um loteamento, precisa ter toda a infraestrutura, é lei, precisa ter ali todas as casas prontas, padronizadas e técnicas, precisa ter o asfaltamento, a rede de esgoto,
água, luz, tudo isso leva tempo. Então, assim, para construir essas casas, para estar todo mundo morando lá, se em 3 anos estiver pronta, pode levantar a mão para os céus. Mas todas as pessoas que ali foram contempladas, que têm o direito da contemplação, pode ficar tranquilo que as casas vão sair, foi um dinheiro que a Câmara de Vereadores liberou e nós, é claro, vamos estar fiscalizando para que as coisas aconteçam. Falando no ponto jurídico, agora você como também é advogado, né? Qual que é os próximos passos com relação às pessoas que fizeram? Tem alguma ação que pode ser feita com relação a essas pessoas que brincaram com o sonho de muitas pessoas que estão lá esperando sua casa, Thiago? Então, veja bem, se esse problema não for solucionado aí na questão nos próximos 30 dias, não adianta eu falar que é amanhã, porque a gente sabe que também os órgãos públicos, vamos dizer assim, eles tendem a demorar mesmo. Então, qualquer prazo deles é 15 dias, então a gente vai dar uma oportunidade de em 30 dias estar pronto. Se caso não tiver pronta essa documentação, a gente vai estar acionando o Ministério Público, porque assim, o Ministério Público, o vereador tem a incumbência de fiscalizar. E quando a gente encontrar uma irregularidade que possa ser um crime ambiental, um crime, né, público aí, se for questão administrativa, a gente pode tentar resolver pela Câmara de Vereadores. Mas sabe, a Câmara de Vereadores é mais política, né? Então o Ministério Público tem essa incumbência jurídica de estar solucionando. Então, veja bem, o crime é para todos, não é para o Thiaguinho, não é para o Joãozinho lá da periferia, não é para o pobre, é para todos. Então, se houve um início de obra no loteamento sem a devida documentação ambiental, isso aí é um crime ambiental. Então, é óbvio que essas pessoas têm que ser responsabilizadas e penalizadas. Então, se em 30 dias essa documentação não for solucionada, porque o problema seja ainda maior que a gente imagina, eu vou buscar o Ministério Público, vou estar efetuando denúncia e vou estar cobrando que o Ministério Público efetua realmente a chamada aí para responder na justiça das pessoas responsáveis. Porque qualquer cidadão que quiser abrir um loteamento em cima de uma área verde, em cima de uma área de manancial, em cima de uma área de nascente de água, ele vai responder civil e criminalmente. Né? Então, nada mais justo que os políticos que fizeram isso também respondam. Ok, então, Thiago, muito obrigado então pela entrevista aí, tá? Na tarde desta quarta-feira, o secretário Júnior Galvão, Infraestrutura, e Antônio César Soares, Meio Ambiente, esclarecem os trâmites envolvendo o desembargo da obra. Confira a entrevista. No processo de transição, ainda nós já começamos a nos apropriar das informações, né, documentos sobre essa questão aí, e o que nós tomamos conhecimento é que o município obteve uma licença ambiental simplificada no início para começar a instalar o empreendimento, né, e toda licença, como de praxe, ela tem algumas condicionantes para poder, de fato, executar a obra. Mesmo no início das obras, o que a gente observou, então não foram atendidas as condicionantes da LAS, né? Por exemplo, o projeto de esgotamento sanitário aprovado pela Sanepar, o projeto das lagoas de contenção de água pluvial, né, considerando que tem um loteamento ajusante, então é preciso segurar essa água acima para poder não comprometer as ocupações logo abaixo. Para não haver a paralisação das obras por falta do cumprimento das condicionantes da LAS, né, pela gestão anterior, então a gente tomou conhecimento que foi firmado aí um termo de ajustamento de conduta entre o município e o IAT. Não atendidas aquelas cláusulas do TAC, isso ocasionou então o embargo da obra pelo IAT, né, no dia 15/12 de 2024, o cancelamento daquela licença ambiental e a aplicação de um auto de infração de R$10 mil com multa diária prevista de R$1.000, então você paga para o município, né? Então, algumas providências estão sendo tomadas pela atual administração, daqui a pouco o colega Júnior Galvão vai estar apresentando aí, que são parte de engenharia, né? E o que a gente tranquiliza as partes interessadas, sobretudo a população aí, né, que tão logo seja protocolizado no IAT esses dois projetos, da lagoa e do esgotamento sanitário, poderá ser levantado então o termo de embargo para, na sequência então, obter a licença de instalação. Nós já obtivemos a prévia, que também não tinha, para as edificações, né? Então, tão logo desembargando, é possível dar continuidade ao loteamento, né? E, consequentemente, com a obtenção da licença de instalação, poder continuar com as demais etapas do empreendimento.
que aí fica a cargo da infraestrutura. Então, conta pra gente, então, quais serão os procedimentos que o Departamento de Infraestrutura está adotando também pertinente a essa causa. Então, depois das condicionantes necessárias que a gente precisava liberar, a gente já providenciou o levantamento topográfico da área, onde vai ser realizada essa bacia de contenção. Entramos em contato com a Sanepar também a respeito dos protocolos para aprovação do projeto de saneamento. Tá? Então também é uma condicionante, e agora a gente precisa a aprovação desse projeto para conseguir dar andamento na liberação da licença, né? Então nós obtemos um ofício emitido pela anterior administração ainda no ano passado para a empresa, solicitando a paralisação dessas obras ainda em dezembro, né? Então esse assunto veio à tona agora, mas a empresa já foi notificada pela administração anterior em dezembro ainda, solicitando a paralisação. Então a gente estamos trabalhando há 15 e poucos dias. A gente tinha duas opções: ou a gente ficava reclamando da situação, ou a gente ia buscar a solução. A gente já fez várias reuniões, já levantamos toda a situação e estamos correndo atrás para liberar essa licença para retomar as obras o mais breve possível. Para que fique claro para a população, esse conjunto ele foi inaugurado oficialmente ano passado pela outra administração, a entrega da autorização para as obras, né? Mas depois desse impasse ele teve que ser paralisado, então, e vocês tiveram ciência somente agora quando assumiram. Sim, a ordem de serviço ela foi dada no começo do ano passado, né? Então a empresa começou trabalhando e tal, mas o embargo veio no final do ano já. Então a gente tivemos posse desses documentos por conta que assumimos a secretaria, para daí poder tomar alguma atitude. Até então não tinha o que a gente fazer, né? Então a gente está correndo atrás da documentação para deixar os interessados o mais tranquilos possíveis de que isso vai ser resolvido o mais breve possível. Toda a documentação já foi providenciada, protocolada nos órgãos necessários, e agora a gente está na dependência da aprovação. O próprio IAT foi um parceiro muito grande nosso nessa questão, abriu as portas orientando sobre a documentação, fizemos uma reunião com ele, o prefeito Pedrão pediu prioridade das prioridades nessa causa, por ser uma questão social, né, e porque a obra já está iniciada. Então a gente precisa continuar com ela, mas se tanto a construtora quanto o município fizer qualquer intervenção nessa área, ele vai ser multado. Tá? Também, uma outra situação que não pôde ser dada andamento foi a ordem de serviço para a iluminação pública. O ano passado também, a obra já estava embargada e mesmo assim foi dada uma ordem de serviço para a iluminação pública. Também não pode ser feito, né? Tem em mãos também o contrato de pavimentação, também não pode ser continuado porque existe esse embargo já na gestão anterior, que a gente já estava ciente, né? Então a solução é correr atrás, levantar esse embargo para poder continuar com as obras. Existe prazo? Nós dependemos agora dos órgãos que estão tramitando essa documentação. Eu não consigo dizer se vai ser uma semana, 2 semanas, mas nós temos uma prioridade estamos em contato com o Sanepar e IAT para conseguir liberar isso o mais rápido possível. Quer dizer, então, que só foi embargo agora no final do ano. Desde o início do ano já estava liberado para as obras? Sim. Esse embargo veio... Deixa eu clicar aqui. O embargo veio no dia 25 de novembro. Nós tomamos ciência dele agora no começo do ano. No dia 25 de novembro foi aplicado o auto de infração contra o município, com uma multa de R$10 mil. E no dia... Deixa eu pegar o ofício aqui. E no dia 10 de dezembro, a administração anterior solicitou à construtora Imponense a paralisação do serviço. Então isso veio anterior ao período que a gente assumiu. Só pontuar sobre um aspecto aí, não havia licença ambiental para a edificação, certo? Porque são vários protocolos. O protocolo do empreendimento, que é o loteamento, uma licença das lagoas de contenção da água pluvial e a licença necessária para as edificações, que vai depender daquele processo de 3 fases: licença prévia, licença de instalação e depois, posteriormente, a licença de operação. Viu, Antônio? Agora precisa seguir todo esse procedimento, fazer primeiro a implantação do loteamento, para daí continuar as obras das casas? A gente vai ter que regularizar a questão dos projetos que estão sendo apresentados para conseguir o desembargo, né?
Conseguindo o desembargo, então, pode-se continuar instalando os demais equipamentos ali, arruamento, toda a parte de infraestrutura do loteamento, para daí depois... Tendo todas as licenças, podem andar junto, construção, desembarga, nós já temos a prévia das edificações, e é só pleitear a licença de instalação, que é um processo rápido, a obra pode continuar. Sobre a questão da liberação, elas caminham juntos, né? Mas a gente vai poder entregar o empreendimento quando tiver toda a infraestrutura feita. Então, se as casas estiverem concluídas e não tiver infraestrutura, não pode ser entregue. Né? Mas são obras que correm em paralelo, não tem problema nenhum. Só para o entendimento, não havia licença, foi uma falha da administração anterior ou não era necessário? Só recapitulando, havia uma licença inicial, que era um processo simplificado, uma licença ambiental simplificada, que haviam condicionantes no processo de execução que não foram cumpridas, certo? Então não foram cumpridas, houve falha da administração anterior. Foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para poder alinhar isso tudo, que também não foi cumprido, e aí surtiu o embargo, auto de infração, inclusive multa diária. Essa é a expressão da verdade. Uma preocupação da prefeitura também é a questão da segurança do local. Tá? Então nós estivemos em contato com a Polícia Militar, com a própria empreiteira que mantém hoje um zelador, alguma coisa assim, sobre como eu vou explicar para vocês. Como a obra está paralisada, a gente tem uma preocupação com a segurança, né? Então está sendo providenciado meios para garantir essa segurança do que já está. A empresa tem todo esse monitoramento. O próprio DEBETRAN tem um sistema de câmeras que pega a região, os acessos e tal, e a Polícia Militar foram solicitados rondas periódicas à noite e tal, final de semana, justamente para a gente, quando conseguimos retomar essa documentação, está tudo liberado para a gente poder trabalhar. Mas é um processo que vai correr, estamos todo mundo de mãos dadas junto com os órgãos envolvidos para liberar o mais rápido possível, porque não é simplesmente uma obra, é uma obra de interesse social muito grande. E a gente precisa retomar o mais breve possível, não tem muito o que ficar sem nessa situação. E a determinação do prefeito Pedron é que a gente dê a maior celeridade possível a todo o processo para, de fato, atender a população. O legal é que o Cláudio Mello vai aparecer na televisão, né?